convidar a igreja do Senhor a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 91, para que nós possamos meditar neste Salmo, que é um Salmo muito conhecido, um Salmo que é muito lido, e as pessoas têm um grande apreço, não só pelo Salmo, mas por toda a palavra de Deus. Mas é um Salmo que tem marcado assim na vida de muitas pessoas que têm fé em Deus. E as pessoas têm assim uma fé nesta oração, neste salmo aqui, onde o salmista fala aqui da grande proteção do Deus Todo-Poderoso de Israel. Salmo 91, quem encontrou, diga amém. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto, Salmo de número 91: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas, e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, e nem a seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, e nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisará o leão e a áspide, calcarás aos pés ao filho do leão e à serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor Deus e eterno Pai, estamos aqui mais uma vez na tua presença, na tua casa, pedindo a tua bênção, as tuas mãos estendidas sobre as nossas vidas. Senhor, fala ao coração da tua igreja, da tua noiva nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, porque o Senhor é um Deus que fala conosco de forma especial. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, meu Deus, para nos tocar de forma especial e nos dar entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Os irmãos, tomai os vossos lugares. Essa noite nós estamos mediante um salmo conhecido como Salmo 91. Este salmo, o autor deste salmo não foi definido, não conseguiram definir quem foi o autor do Salmo 91. Alguns atribuem a Moisés, outros a Davi. Mas como esse não foi definido quem é o verdadeiro autor do Salmo de número 91, vamos falar, o salmista assim disse, amém? Então o salmista nos fala aqui acerca da proteção de Deus para com as nossas vidas. Quando nós observamos na casa de pessoas, nós podemos observar que a maioria das pessoas, não os cristãos, mas talvez até alguns cristãos também, mas as pessoas religiosas gostam de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, no Salmo 23, na sua mesa, na sua estante, e assim a gente sempre presencia isso. Mas por quê? Porque eles acham que abrindo a Bíblia e deixando no Salmo 91, no 23, eles já estão resguardados e protegidos.
Existe uma promessa de proteção, de blindagem aqui, mas nessa noite eu quero que nós venhamos todos aqui entender que o Salmo 91 verdadeiramente é uma grande realidade de Deus, é a veracidade do Senhor, mas muitas das coisas talvez muitas pessoas não conseguem entender, né, as promessas e aquilo que é falado nesse Salmo 91. Mas antes de entrarmos aqui, o que o povo busca é o quê? Um refúgio. O que as pessoas buscam hoje é ser guardado, é ser protegido. Mas se nós olharmos na atualidade que nós vivemos, existe no mundo hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, 8.743 doenças catalogadas. Então existe, né, pela Organização Mundial de Saúde, 8.743 tipos de doença. Não são poucas, são muitas. E nós sabemos que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 50 milhões de pessoas morrem por doença por ano. 50 milhões de pessoas. Agora, se nós observarmos, eles também fizeram aqui uma separação, né, a Organização Mundial de Saúde, das doenças que mais matam as pessoas. A primeira dela é a doença chamada doença do coração. Segunda, o câncer. Também a outra, tuberculose, dengue, doença do sono, malária, AIDS, leishmaniose e pneumonia. Então aqui está algumas das doenças que mais têm matado pessoas ao decorrer da história. E segundo algumas pesquisas, uma das doenças que mais matará pessoas até um processo até o 2020, daqui para frente, é o câncer de estômago. É uma das doenças que mais estão matando e vai continuar aumentando. Isso por causa da alimentação que nós temos, né? A gente sabe que hoje tudo que nós comemos, ingerimos, tem aí o agrotóxico e veneno, e aí é desse jeito, remédio em cima de remédios, e a gente sabe que muitas pessoas sofrerão grandes danos. Se nós olharmos aqui, viver é um milagre. É um milagre. Diante de tantas doenças que existem no mundo, é um milagre nós estarmos aqui. Nós temos que agradecer a Deus pelas nossas vidas. Veja bem, irmãos, nosso corpo é formado pelo menos de 10 trilhões de células. 10 trilhões de células. Entre os 10 trilhões de células, existe 100 trilhões de bactérias. 100 trilhões de bactérias. Se nós prestarmos atenção, nós vemos aqui que o número é muito grande, né? 10 trilhões de células e 10 trilhões de bactérias. O cientista diz que se nós formos pesar, fazermos uma pesagem, 4 quilos é só de bactéria. Está no corpo de um ser humano. Agora veja bem, se nós formos fazer um tratamento dentário hoje, e uma bactéria entrar na nossa corrente sanguínea, nós vamos morrer. Uma bactéria, no meio de 100 trilhões, se uma delas entrar no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea, nós vamos morrer. E ainda tem gente achando que é alguma coisa. Tem gente achando que é melhor do que todo mundo. Nós só estamos aqui mediante a graça de Jesus e as misericórdias de Deus. Porque é uma vitória você chegar a cada dia, cada entardecer, com saúde, com força, e dar graças a Deus pela saúde que nós temos diante do Senhor. Agora, a maior parte dos micróbios vivem no sistema digestivo. A maior parte dos micróbios sobrevive no sistema digestivo.
E nós olhando aqui, o nosso intestino grosso, se formos observar, ele é uma verdadeira salsicha de bactérias. Talvez as pessoas chamam o intestino grosso, né, de uma forma mais bonita, como a flora intestinal, a nossa flora intestinal. Flora intestinal, um nome até bonito, mas quando desanda, irmão, aí alguém vira rei, outro vira rainha. Se brincar, até a alma sai do corpo ou espírito. É assim, é o que nós enfrentamos no nosso dia a dia, são bactérias. Agora veja bem, é interessante que as bactérias são importantes para digerir certos tipos de carboidrato complexo. Ou seja, por exemplo, se você come uma lasanha, o que ajuda a fazer a digestão no seu corpo são as bactérias. E glória a Deus por isso, né, irmão? Porque quantos aqui não comem assim carboidrato, né? Lasanha, comidas pesadas, e elas ajudam nessa digestão. Agora, veja bem, quais são os riscos de morar na cidade? Se o nosso corpo praticamente é uma bomba, irmão. O nosso corpo praticamente é uma bomba. Vivemos numa sociedade, corremos risco toda hora. Toda hora. E se nós olharmos, quais são os riscos de morar na cidade? Por exemplo, riscos naturais, chuva, seca, furacão, desastre, acidente, deslizamento. São vários riscos que nós enfrentamos. Através da tecnologia também vem as irradiações, que nós sofremos grandes perigos através das irradiações, e também a poluição, porque nós sabemos que nós vivemos em um mundo onde a poluição, a natureza tem sido degradada pelo homem por causa da ganância, as águas estão contaminadas e assim sucessivamente. E se nós olharmos para a violência urbana, é outro risco que nós corremos todos os dias. Mas por que o pastor, o apóstolo Roberto, está falando sobre essas coisas? Sobre ciência, sobre diagnósticos. É para que você entenda nessa introdução que nós necessitamos estar sobre a proteção de Deus. Então nós identificamos aqui que não é brincadeira. Nós sofremos risco de vida todos os dias. Nós somos livres da morte todos os momentos. E nem percebemos. Agora o salmista, quando ele escreve aqui o salmo, ele está dizendo o quê? Ele mostra como são bem-aventurados aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Bem-aventurado é aquele que faz de Deus o seu refúgio. E nós estamos aqui porque o nosso Deus é o nosso refúgio. O nosso Deus é o nosso amparo. Agora, se olharmos para a realidade desse salmo, que nos garante imunidade, proteção em vários sentidos, nós primeiro precisamos entender duas coisas. O salmo aqui, este salmo, é para quem confia no Senhor. Esse salmo, para quem não confia, não adianta nada. A palavra de Deus, principalmente esse salmo, é para aqueles que confiam no Senhor. Se nós olharmos a realidade, se o salmo garante imunidade, porque houve os mártires. Se o salmo nos garante imunidade, porque que os apóstolos morreram ao fio da espada, degolado, exceto João, que não foi morto, morreu de morte natural. Por que Jó, sendo íntegro e justo, é acometido de mal, se o salmo está garantindo proteção? Por que não lembrar também dos mártires, lembrar dos países comunistas onde missionários são mortos constantemente?
Por que não lembrar de muçulmanos que matam cristãos, missionários? Mas não podemos deixar de entender que esse salmo, quando foi escrito, ele foi escrito na aliança anterior. Esse salmo aqui está retratando com o povo uma nação chamada Israel. Eram as promessas que Deus havia feito para eles. Se nós lermos o Salmo, o Deuteronômio, capítulo 28, vai estar falando acerca das bênçãos e das maldições. Entendamos então que esta aliança foi uma aliança feita ao povo de Israel da antiguidade. Quantas vezes Deus os livrou? Quantas vezes Deus deu vitória? Mas Deus havia um requisito da parte de Deus, que eles precisavam obedecer à voz de Deus. Lembra que eu falei que o salmo é para aqueles que crêem, para aqueles que querem a guarda e a proteção do Senhor, é para aqueles que estão enquadrados dentro da vontade de Deus. Não estou dizendo que o salmo não tem ação na nossa vida, não é isso. Estou dizendo que ele, na época da aliança antiga, ele foi escrito, ele foi voltado para uma nação. E nós hoje não somos uma nação, somos várias nações que professamos a mesma fé. Só que a igreja é diferente da aliança e do povo de Israel da antiguidade, porque a igreja vive aquilo que é espiritual. A igreja vive em outra dimensão. Essa há uma diferença. Agora, se nós olharmos diante as tragédias que já aconteceu, mesmo no Novo Testamento, ou até mesmo no Antigo, claro que nós vamos ver grandes livramentos acontecendo. Grandes livramentos aconteceram. Nós vamos perceber que muitos morreram. Mas este salmo também tem um grande sentido para entendermos ele na nossa vida espiritual. E olhando a palavra de Deus aqui, o primeiro passo vai dizer o seguinte: o salmista nos mostra como são bem-aventurados aqueles que fazem do Senhor o seu refúgio. Eles estão bem guardados, garante o salmista. Ele começa comparando o Altíssimo com uma galinha. Ou seja, você já morou na roça? Quando uma galinha reúne os seus pintinhos, ela coloca eles todos debaixo de quê? Das suas asas. É o versículo que lemos aqui no primeiro. Aquele que habita debaixo da sombra do Onipotente descansará. A igreja do Senhor, ela está guardada debaixo das asas do Altíssimo. A igreja do Senhor, assim como foi a expressão, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, descansa na sombra do Todo-Poderoso ou do Altíssimo. Uma referência àqueles que confiam no seu protetor, estarão sempre seguros debaixo das suas aves, inimigo não poderão atacar. A cobertura especial do nosso Deus nos tira da mira do diabo. Ou seja, se a glória de Deus, se estamos guardados debaixo da mão poderosa de Deus, você pode ter certeza que Deus está nos livrando do perigo da morte, do perigo de pestes, do perigo de enfermidade, do perigo de muitas setas que são lançadas. É por isso que esse salmo é tão poderoso, porque ele nos traz, para aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam, segurança, proteção. E nós, na verdade, somos um milagre de Deus. Por isso está dizendo assim no versículo: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em que eu confio. O salmista aqui está dizendo que ele tem um refúgio, ele tem um Deus em quem ele confia. Ele continua: Deus nos livrará do caçador, do veneno mortal. Isto é,
os que procuram a nossa morte serão confundidos. Ele nos protege e nos livra do caçador. Olha como que um caçador tem as suas estratégias para pegar uma caça. Ele arma os seus laços, ele arma as suas armadilhas. E nós, como igreja de Deus, precisamos pedir ao Senhor sabedoria para vencermos a cilada de todos os dias, as armadilhas que o inimigo arma contra nós. Precisamos pedir ao Senhor que Ele venha nos dar livramento mediante as batalhas que enfrentamos. É por isso que a Bíblia diz: quem não tem sabedoria, peça para Deus. Porque se nós olharmos no Provérbios 7, do 6 ao 21, nós vamos perceber uma mulher representada como uma prostituta, que vai armar um laço para uma pessoa, e que esta pessoa vai entrar na casa daquela mulher, que é uma mulher casada, e ele vai entrar como um touro ou um boi no matadouro, ou um animal que está caindo nos seus laços. É por isso que nós, como igreja do Senhor, a Bíblia está dizendo, então ele continua: Deus nos livrará do caçador. A igreja de Cristo, ela só sobrevive na face da terra porque Deus nos dá direção através do Espírito Santo de Deus. Eles não conseguirão impor danos permanentes a nossas vidas. Essa é a verdade. O inimigo vai armar o laço, mas através da nossa sabedoria, através da inteligência dada pelo Espírito Santo, nós vamos nos livrar dessas situações. Não é fácil estarmos aqui. Quantas ciladas, quantos laços, quantas armadilhas foram armadas, quantas estratégias tramaram contra a minha e contra a sua vida, quantas pessoas que se levantam contra o nosso ministério, contra a nossa vida diante do Senhor, tentando nos tirar do foco. Mas Deus, Ele está nos garantindo a vitória sempre. Aquele que confia no Senhor, aquele que acredita no Salmo, na palavra, não só no Salmo, em toda a Bíblia Sagrada, ele está respaldado e guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Deus nos livrará das armadilhas astutas do diabo. Nossa alma permanecerá guardada sem temor ou enfermidades. Nós podemos trazer este salmo principalmente para a nossa vida espiritual, porque a doença física é algo temporário. A doença física, quando se trata de enfermidade, há muitos vão dizer: mas quantos morreram? Eliseu mesmo morreu de uma doença. Então nós ficamos pensando, mas a Bíblia, ela não tem compromisso com carne nem sangue. O Senhor, Ele tem compromisso com a alma do homem. Então quando a Bíblia diz que aquele que está guardado em Deus, que está protegido em Deus, ele está livre de todo tipo de enfermidade, nada prevalecerá contra aquele que está guardado debaixo das mãos poderosas de Deus. E a Bíblia ainda vai dizendo: o medo não vai nos dominar. Você já viu que tem gente que tem medo de tudo? Tem medo de comprar. Quando compra, tem medo de não pagar. Se chama para uma determinada responsabilidade, ele tem medo. Ele fica sempre vivendo com medo. Ele está vivendo medo através do medo. Não temeremos a magia, o feitiço, como está escrito. Tem gente que tem medo de tudo. Se ele vê um despacho, ele olha ali, diz: sangue de Jesus tem poder, e sai correndo, desesperado. Irmão, você tem a graça e o poder de Deus sobre a sua vida. Tu não tem que ter medo de macumba, tu não tem medo de despacho, tu não tem que ter medo de voodoo, medo de nada, porque o Deus que nós servimos é um Deus que nos garante vitória. E o versículo 5 está dizendo: não temerás o pavor da noite. Tem gente que tem medo de tudo.
Medo de assombração. Engraçado que a assombração só sai de noite, de dia não tem. Tem horário certo para sair. Então o salmista aqui está dizendo: não temerá o pavor da noite, e nem a flecha que voa de dia, e nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. Nós estamos imunizados, guardados debaixo do sangue do Cordeiro, debaixo das mãos poderosas do Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus é quem nos guarda. O Espírito Santo de Deus é quem nos protege. Olha bem, nenhum espírito maligno, demônio, maldição, mandinga, oração contrária, qualquer coisa que procurar fazer mal, prosperará acerca daqueles que estão guardados debaixo das asas potentes de Deus. Tem crente que tem medo de olho grande, tem gente com medo de macumba, tem crente dizendo que foi macumbado. Irmão, em nome de Jesus Cristo, tenha fé em Deus, tenha esperança no Senhor, confie nele, porque Deus nos garante vitória, que nenhuma dessas coisas, oração contrária, reza, nada prosperará contra aqueles que estão debaixo das mãos potentes de Deus. Então o salmista está dizendo que aquele que confia em Deus está protegido, está guardado de todo mal. A graça de Deus permanece sobre aqueles que temem, para livrar e guardar. A graça de Deus está sobre a vida daqueles que temem, para livrar e guardar. Coloca isso no seu coração. Não é simplesmente abrir a Bíblia e falar: o salmo está aberto na minha casa. Isso não resolve. É preciso temer, é preciso obedecer, é preciso entender que existem princípios. Assim como Israel, se não estivesse na brecha, perderiam a guerra, a batalha, perderiam o reinado. Assim também ainda é nos dias de hoje. Se a igreja de Cristo não estiver posicionada aonde Deus quer que nós estejamos, iremos perder, iremos perecer. Mas nessa noite, à luz do Salmo 91, Deus está nos dizendo que nós estamos guardados, respaldados e protegidos pela glória de Deus. Então é interessante que você e eu mantenhamos a nossa mente sempre ocupada, porque tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Procure fazer alguma coisa, procure fazer alguma coisa para que você venha estar cheio, porque a Bíblia diz que o homem é aquilo que ele pensa. Da forma que pensarmos, assim será a nossa vida. Se você acha que você está macumbado, se você acha que você está sofrendo retaliação, que olho grande foi colocado sobre a sua casa, sobre a sua família, que nada vai dar certo, seu casamento não vai prosperar, a sua vida, a sua saúde vai estar sempre embaixo, porque é assim que você pensa. Mas se você crê na palavra de Deus, está resguardado debaixo das mãos de Deus, pode vir mísseis, pode vir o que for, mas a igreja ainda continua de pé, dando glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, porque nenhum mal, nenhuma praga vai chegar à sua tenda. Irmãos, Números 23, a Bíblia diz assim, guarda isso no seu coração: pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Não vale encantamento contra Israel, não vale oração, porque não existe maldição sem causa, irmão. Tem gente que está trazendo para a sua vida coisas negativas, pensamentos destrutivos. Em nome de Jesus, começa a pensar diferente, porque você foi comprado por bom e alto preço lá na cruz do Calvário, e você tem a marca do sangue, e sobre a tua casa está a marca do sangue. Não será nada e nem ninguém que vai te separar dessa graça. Creia.
Confie no Senhor. O salmista está tendo uma visão gloriosa do poder de Deus. O Espírito Santo está dominando os seus sentidos, e por isso ele está dizendo, olha bem, aqui quando o salmista está escrevendo aqui, ele está direcionado por Deus e está motivado, cheio do Espírito Santo. Então ele vai dizer com ousadia e com certeza: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é bíblico, irmão. Se nós olharmos aqui a Bíblia, ela vai nos dizer o quê? Que eles foram livres do mar. Milagre. Eles foram livres do fogo. Sadraque, Mesaque, Abidnego, o fogo não queima. Milagre, proteção de Deus. Quem está em Deus, quem acredita em Deus, milagres sobrenaturais vão acontecer. Por que não lembrar, queridos e amados irmãos, eles foram livres no deserto. Andou no deserto durante 40 anos e a roupa não apodreceu no corpo, o sapato, o chinelo crescia no pé. Eles fizeram uma reportagem fazendo a trajetória do mar Vermelho até chegar em Canaã, e eles observaram e ficaram cabisbaixos, dizendo: como que é que vive uma multidão de quase 2 milhões de pessoas peregrinando por 40 anos num deserto desse? Isso se chama milagre extraordinário de Deus. Aquele que confia no Senhor, ainda que está no deserto, ele vai florescer, ele vai prevalecer, porque Deus nos garante vitória. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Olha o que diz a Bíblia: você simplesmente olhará e contemplará o castigo dos ímpios. Quer ver o que a Bíblia diz aqui? Se nós olharmos, Faraó teve que contemplar a glória de Deus, e o próprio povo viu os soldados egípcios mortos naquelas águas do mar. Isso é olhar e contemplar a recompensa daqueles que são ímpios. Por que não lembrar de Herodes, que perseguiu Jesus, e quando eles retornam à cidade, ele estava morto, morreu comido de bicho. Isso é olhar e contemplar aqueles que nos perseguem sendo destruídos. Por que não lembrar de Golias, que afrontava aquele filisteu, o povo de Israel, mas através de um rapaz novo, ele vai ser: você vem a mim com espada, lança e escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E o gigante caiu. Sabe o que é isso? É a glória de Deus se manifestando, dizendo: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não vais ser atingido. Por que não lembrar de Ezequias, quando estava sendo cercado pela Síria, e de repente, naquela mesma noite, Deus envia o anjo que vai matar 185.000 assírios, e eles vão ter vitória e contemplar a bênção de Deus. O Deus que fez promessa ainda está fazendo promessa hoje neste lugar, e dizendo para você: não temas, porque tu estás debaixo da minha guarda. Aqueles que confiam no Senhor enfrentarão muitas batalhas, mas nenhuma delas lhe tirará a vida, a esperança e o vigor. Enfrentamos todos os dias batalhas, mas Deus tem nos preservado com vida, e elas não tiram a nossa esperança. A igreja de Cristo tem esperança. Por que que a igreja tem esperança? Porque a nossa esperança é viva. A nossa esperança anda, a nossa esperança fala, a nossa esperança cura, a nossa esperança liberta. A nossa esperança está aqui nessa noite, tocando no profundo da tua alma e dizendo: não temas, porque eu, Senhor, estou contigo. É a nossa esperança, aleluia. Muitos cairão do lado dos remidos, mas eles permanecerão de pé. Não irão sucumbir. O povo de Deus, diante das traições, o abandono, a dor, a angústia, o cansaço, a desilusão,
Nada disso é capaz de fazer cair um campeão de Deus. Ei, nada vai te sucumbir. Se você, aleluia, foi traído, não tem problema, vai permanecer dando glória. Se você foi abandonado, não te preocupa, porque Ele diz que ainda que o pai e a mãe te desampare, Ele vai te acolher. Se você sofreu angústias e cansaço, Ele renovará as suas forças como a da águia. Ele vai te tirar de todo sofrimento, de toda tristeza, mas um campeão de Deus jamais será vencido. E eu estou diante de uma plateia nessa noite, aqueles que nos assistem através da internet, você também, a tua casa é um campeão de Deus, e Deus está com você. Alegre-se, porque Deus está guardando a igreja. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós glorificamos. Agora, eu disse aqui no começo que esse salmo é para aqueles que confiam em um Deus que pode guardar. É de um povo que obedece, um povo que cumpre com as promessas e com a palavra de Deus. Sejais não somente ouvinte, mas também praticante. O segredo da vitória está no praticar, em obedecer. Porque a Bíblia diz que Deus tem mais prazer naqueles que obedecem do que aqueles que sacrificam. Porque muitas pessoas sacrificam e não obedecem. Vai, quando é a hora de receber a vitória, não tem obediência. E Jesus, para operar que esses milagres, essa proteção alcance a nossa vida, e principalmente a nossa alma, porque essa aqui é eterna, essa precisa ser preservada. Nós precisamos permanecer, porque essas bênçãos e essas promessas são todas condicionais. Estas bênçãos e essas promessas são condicionais. Vocês têm que haver uma condição. Não existe bênção sem renúncia. Não existe bênção e proteção se não existe fidelidade. Então veja bem, elas são para aqueles que fazem do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio. Essas bênçãos são para essas pessoas. E a Bíblia diz: e os anjos guardarão, e o nosso pé não tropeçará, apenas se Deus for a nossa fortaleza. Isto é mais do que deixar a Bíblia aberta em cima da mesa. É mais do que saber o Salmo 91, Salmo 23 de cor e salteado. A Bíblia está falando de relacionamento. Estará com as promessas sendo cumpridas na vida de cada um daqueles que tem relacionamento com Deus. A proteção só vem através de relacionamento, de convívio, de abraçar, estar junto. Lembra que Jesus disse que Ele é a videira e nós somos os ramos, mas sem Ele nós não podemos fazer nada. Se queremos estar protegidos, perceba uma coisa: um filho confia naturalmente no seu pai. Quando o pai o chama, ele corre e cai nos seus braços. Por que esse filho vai naturalmente aos braços do pai? Por causa de um relacionamento, da confiança que o filho tem no pai. Agora deixa um estranho abrir os braços e dizer: vem filho, ele vai correr para o outro lado. E tem muita gente pedindo as promessas que se cumpram na vida deles, até abrem a Bíblia e nada muda, nada vai mudar. Sabe por quê? Porque se não tem submissão, se não tem reverência, se não tem relacionamento, se não tem conversão, se não existe aliança, não vai existir segurança e nem proteção. Agora, perceba que o filho sente guardado pelo seu pai. Ele tem confiança no pai. E é por isso que ele vem aos braços do pai.
É desse tipo de intimidade que o Salmo 91 está dizendo. É desse tipo de intimidade, de relacionamento que o salmista está dizendo. É preciso confiar em Deus com todo o coração, com toda a força e com todo entendimento. Amai a Deus com toda a tua força, de todo o seu coração e de todo entendimento. Não podemos servir a Deus pela metade. Não podemos querer a bênção e não querer o dono da bênção. Porque hoje o que está acontecendo é isso: o povo correndo atrás de bênção e estão sendo egoístas, estão sendo pessoas sem direção. Porque o verdadeiro cristão, nós entendemos aqui que tem que ter sabedoria. E se nós queremos ter sabedoria, devemos pedir a quem? A Deus, que Ele vai dar. Mas é preciso nós entender isso, que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Isso é mandamento, é a palavra de Deus dizendo a nós nessa noite. É preciso estar rendido diante da presença de Deus, é preciso se curvar diante dEle, como o cego se curvou, como o leproso que estava cheio de lepra se curvou diante dEle, como Naamã, como aquela mulher sírio-fenícia que se curvou diante da presença dEle para ser guardado, para ser protegido, para que esse salmo tenha valia nas nossas vidas, toda palavra vala em nossa vida. Precisamos nos prostrar diante da presença de Deus. E se isso for uma realidade na minha e na sua vida, se nós buscarmos o Senhor de todo o coração, de toda a força e de todo entendimento, e se nós rendermos diante dEle, sabe o que vai acontecer? O que está no Salmo: pisará o leão, a cobra ou a áspide, pisoteará o leão forte e a serpente. Você vai pisoteará os enviados do diabo, destruirá os seus instrumentos e esmagará a cabeça do inimigo continuamente. É por isso que eu estou dizendo aqui acerca da função principal deste salmo, é na vida espiritual. Por quê? Veja bem, porque a Bíblia vai dizer no livro de Lucas, no capítulo 10, até falamos disso aqui, uma palavra na semana retrasada, sobre esse tema, que Jesus envia os 70, e quando eles voltam jubilosos, alegres. Sabe o que Jesus vai dizer para ele? Eu vi Satanás descer como um raio do céu. Mas aí o que Jesus vai repetir, o que está lá no Salmo, é o que Jesus vai dizer: eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpente e em escorpiões. Aqui só mudou o escorpião pelo leão forte. Olha Jesus falando: eis que eu vos dou autoridade para pisar em serpente e escorpiões, e em todas as forças do inimigo vocês irão prevalecer. Jesus falando. Agora veja só a recitação mais uma vez do Salmo no Novo Testamento. Jesus sai do Jordão, vai para o deserto. Mateus capítulo 4 versículo 5, a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome. O inimigo se aproxima de Jesus e diz para ele o seguinte, leva ele a um pináculo alto e diz: tu não és filho de Deus? Vai citar o Salmo: lança daqui para baixo, e aos teus anjos darão ordem ao teu respeito para te guardar. E Jesus vai dizer o quê? Não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Sabe por que eu vejo em meio tantos acontecimentos a igreja, pessoas, apóstolos sendo mortos, a igreja, João Batista, aquele que veio preparar o caminho do Senhor, tendo a cabeça degolada, e isso às vezes traz uma confusão. É por isso que eu estou dizendo que este salmo, ele tem prioridade na nossa vida espiritual, porque o Senhor, ele está preocupado com a igreja que vai subir e adorar a Ele, aleluia, nas alturas. Olha o que diz Efésios 2, versículo 6. Aí alguém até ignora e diz assim: mas como pode um ser humano pisar?
em serpente, em escorpiões e vencer. A Bíblia diz em Efésios 2: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele nos lugares celestiais e nos colocou acima dos principados e potestade. Entenda uma coisa, você que serve a Deus, você que é um crente de verdade, você não é qualquer pessoa. A Bíblia diz que você foi ressuscitado com Ele. Quando Jesus ressuscita, Ele nos trouxe vida, e Ele nos assentou nos lugares celestiais, e nos colocou acima dos principados e potestade, e nos deu autoridade para pisar em serpente, em escorpiões, e vencer todas as forças do inimigo. A igreja não é um qualquer, você não é uma qualquer pessoa, você é um embaixador, você é uma embaixatriz, você é sacerdócio real, você é menina dos olhos de Deus, você foi comprado por alto e bom preço, e Satanás sabe que há poder na vida da igreja. Em nome de Jesus Cristo, toma posse daquilo que é nosso. A autoridade foi nos dada, os livramentos do Senhor faz acontecer em nossas vidas. O adultério, a droga, a pornografia, a maldição, o roubo, a mentira, a morte prematura, enfim, todas essas coisas serão derrotadas por você através do precioso nome de Jesus de Nazaré. Aconteça o que acontecer, o crente não morre, o crente só apenas dorme, mas ele ressuscitará num corpo de glória, e ressuscitará ressurreto para encontrar com o Senhor nos ares naquele dia. A morte não pode vencer a igreja, a morte não pode tocar a alma da igreja, a enfermidade, as pestes não vai tocar a alma da igreja. Infelizmente estamos vivendo num tempo onde Satanás tem lançado mágoas, sentimentos contrários nos corações, e a alma de muitas pessoas estão enfermas. As pessoas dentro da igreja com a alma enferma, pessoas que estão perdidas dentro da casa de Deus, pessoas que perderam a esperança, pessoas que perderam a expectativa, pessoas que deixaram de crer, apostataram da fé, pessoas que outrora pregavam o evangelho, que anunciavam a palavra, e hoje estão aí não acreditando em mais nada. Sabe por quê? Por causa do comportamento daqueles que diziam ser cristão. Perseguiu, tentou matar a fé das pessoas. Em nome de Jesus, seja bênção na vida das pessoas. Em nome de Jesus, seja crente de verdade, para que quando a tua boca se abrir, o milagre aconteça e vidas sejam libertas e transformadas. Então o Senhor nos garante. É por isso que eu estou dizendo, a igreja do século 21, a igreja após a ressurreição de Cristo é diferente da igreja do passado. A promessa feita à igreja terrena, ao Israel terreno, agora a promessa é a igreja espiritual. E a igreja não é mais uma nação, a igreja é um grande número de povos que professam uma fé, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia. Tudo isso é fruto de uma decisão. Tudo isso aqui, todas as promessas na palavra de Deus são fruto de uma decisão. Por exemplo, porque Ele me ama. Olha o que o Salmo está dizendo: porque Ele me ama, simplesmente porque a decisão de amar ao Senhor foi tomada, a decisão de guardar os seus mandamentos e a sua palavra. Quando a igreja toma a decisão em amar a Deus e guardar os mandamentos de Deus, algo sobrenatural começa a acontecer na minha e na sua vida. O Senhor continuará prometendo: eu resgatarei, eu protegerei, pois conheceu o meu nome. Olha a promessa de Deus: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra.
vida longa lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha que Deus tem promessa para aqueles que estão entendendo que a palavra de Deus, ela segue de um princípio. Não tem como nada acontecer se quebrarmos os princípios de Deus. Nós vamos sofrer, nós não teremos bons resultados. Por isso entenda o que Deus quer na sua vida. Por isso entenda o que Deus está te chamando nessa hora. Entenda o querer, o que Deus quer para mim, Pai, fala comigo. Em qual área da igreja eu posso ser útil? Isso é algo que nós devemos. Você nunca lutará sozinho. O Senhor sempre estará continuamente ao seu lado. Deus não abandona ninguém. Deus é o fiel amigo que estará sempre ao nosso lado. Além de livramentos, Deus concederá lugar de honra na batalha. Além dos livramentos que Deus nos dá, Ele vai nos dar lugar de honra nas batalhas. Tem aquele hino que diz que depois da batalha Ele nos coroará. Depois da batalha Ele vai nos recompensar. Tem muita gente achando que fica devendo alguma coisa. Deus deve alguma coisa. Deus não deve nada para ninguém. Deus é fiel e justo para cumprir com as suas promessas em nossas vidas. Ele é fiel, mas Ele quer um posicionamento para que esse salmo possa atingir e alcançar a nossa alma, a nossa vida. Precisamos nos colocar diante dEle com fé e alegria. Embora muitos sejam as lutas, estamos encerrando, nenhuma delas será capaz de tirar a sua vida. Nenhuma delas. O que eu disse aqui para os irmãos, e aí entra a pergunta: por que os apóstolos, eles não morreram? Descansaram. Por que Estevão foi apedrejado? Mas o que ele disse? Eis que eu vejo os céus abertos, aleluia, e vejo o Filho do homem sentado à direita do Pai. Filho, crente não morre, crente passa de uma vida para outra. Mas que é isso, pastor? O apóstolo Paulo: viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Por mais que o inimigo pense que tenha lhe prejudicado, nós tivemos alguém ao nosso meio que teve uma morte prematura, chamado Lucas. Nós sabemos que um rapaz que tinha ali um objetivo, desejoso em fazer a obra de Deus, morreu prematuramente, muito novo. Mas ele não morreu, só foi apenas descansar para aguardar o grande dia do Senhor. O inimigo sabe que aquele que está na presença de Deus, para ele não é lucro quando ele morre. Quando ele é chamado por Deus. Agora, alguém que morre distante do Senhor, meu irmão, aí é um prato cheio para o inimigo. Alguém que está dentro da igreja fingindo ser crente, quando ele parte, ou ele parte dessa vida para outra, aí o inimigo aplaude e bate palma dizendo: mais um. Mas aquele que é servo e serva do Senhor, o inimigo não quer nem que toque nele, porque ele quer lutar de dia e de noite para ver se te tira do caminho, te tira do foco. Viu? O inimigo não está preocupado com um crente cheio do Espírito Santo, não. Ele quer tirar esses que estão na presença de Deus para desfocar. Mas você acha que ele quer matar um crente cheio do Espírito Santo? Ele nem pode fazer, porque tudo depende da permissão e autorização de Deus. Por fim, lhe dará o maior de todos os presentes. Qual é o maior presente? Qual é o maior tesouro que nós temos? A nossa salvação. Se nós pegarmos este salmo e formos olhar para a realidade da vida, nós vamos entrar em um confronto. Mas aqui promete toda segurança, mas o que Deus está dizendo aqui, não que Ele não faça, porque nós falamos sobre os milagres que Jesus fez a olho nu, e ainda faz nos dias de hoje. Os irmãos são prova disso. Mas a maior proteção, a maior liberdade é ter a alma liberta e transformada pelo poder de Deus. Olha bem, você será levado para um novo e maravilhoso nível de conhecimento de Deus. O salmista aqui está dizendo: e lhe mostrarei a minha salvação.
Quem pode dar salvação? Só Jesus. Quem vai ser salvo? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz que Deus quer te levar para uma dimensão, um nível além. 1 Coríntios capítulo 2, 9 diz: aquilo que ouvido nunca ouviu, aquilo que o olho nunca viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, são as bênçãos que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Desfruta dessas bênçãos, dessas alegrias, dessa graça, dessa unção, somente crentes verdadeiros, crentes lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ezequiel capítulo 47, a Bíblia diz que Ezequiel foi desafiado a entrar nas águas profundas, e quando ele entra, as águas no tornozelo, nos atelhos, na cintura, nos lombos, e chega um ponto que ele começa a nadar de braçada. O que Deus está nos dizendo através desse Salmo 91, que Ele quer nos levar a dimensões profundas. Ele quer nos mostrar aquilo que o homem natural jamais irá experimentar, que o homem ignorante, o homem carnal jamais terá o prazer de ver. É aquilo que a igreja do Senhor pode ver, é aquilo que a igreja pode desfrutar, porque a Bíblia está dizendo: aquele que está guardado na sombra, debaixo das asas do Altíssimo, esses estarão intocáveis. Ele vai ver 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e ele não será atingido. Somente com teus olhos olhará e contemplará a recompensa dos ímpios, e por fim você verá a grande salvação de Deus chegando na sua e na minha vida. E nesse novo nível, nessa dimensão, ninguém pode te tocar. Enfermidade não pode tocar você, aleluia. O inimigo não pode nem se aproximar nessa nova dimensão. Sabe por quê? Apocalipse 21, 4: ali não haverá mais choro, nem dor e nem clamor. Você estará imunizado, guardado, porque quem guarda a cidade é o Deus dos exércitos, e Deus é que está guardando essa igreja. Deus é que está guardando seus filhos. Deus é que está guardando o teu ministério. Não é porque somos bons, não é porque somos melhores, é porque nós confiamos nesse Deus, e Ele está protegendo as nossas vidas, porque Ele é um bom Pai. Ele é o Deus de misericórdia. O Senhor é que guarda a cidade das moradas eternas. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais necessidades. O salmista aqui, ele chega numa profundidade, ele está tão cheio do Espírito Santo, que ele começa a ver o céu, ele começa a ver as mãos fortes e poderosas de Deus estendida. Assim como João teve as visões do céu, dos 7 selos, dos livros, dos anjos, do trono, eles também tiveram a oportunidade. O salmista, seja Moisés, seja Davi, ele teve a oportunidade de sentir que o Deus de Israel é o nosso refúgio, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Fica em paz, fica tranquilo, porque a vitória maior ainda está por vir. Fica de pé nessa noite. Portanto, se você ainda não decidiu confiar no Senhor, confie. Se você ainda não decidiu confiar, por quê, pastor Roberto? Porque vale muito a pena confiar em Deus. Vale muito a pena entregar inteiramente na presença de Deus. O Senhor nessa noite está no nosso meio. O Senhor nessa noite
está nos dando vitória aqui. O Senhor nessa noite, Ele está dizendo para mim e para ti: ouça minha voz, dê ouvido ao meu espírito, siga a minha palavra, pratique a minha palavra. Estou eu entrando com providência e vou levar pessoas a um nível mais profundo. Deus quer te levar a dimensões espirituais profundas. Deus te dará visões, Deus te dará revelações, Deus te dará autoridade. Pisará no leão, na áspide, pisará e calcará. Olha o que a Bíblia diz: pisará no leão, na serpente, calcará. Olha aqui, ó, calcará, ó, vai pisotear, vai amassar, e ele não vai lhe fazer nenhum mal. A igreja tem lugar de privilégio, a igreja tem autoridade dada pelo Deus de Israel, e nessa noite eu quero que você feche teus olhos e diz: Senhor, eu coloco em Ti a minha confiança. Senhor, eu vou continuar crendo que o Senhor é a minha habitação, o Senhor é a minha morada. A peste que propaga nas trevas, a seta que voa ao meio-dia, não vai te tocar, não vai te alcançar. Ei, a oração feita contrária não terá efeito, a macumba não terá privilégio na sua vida. Sabe por quê? Aquele que é maior do que todas essas coisas está na tua vida, e não há macumba, não há feitiço, não há olho grande, não há espírito de pomba gira que vai entrar no teu casamento. Não existe nada, absolutamente nada, que vai destruir o seu ministério, porque você está blindado pelo poder de Deus. E nessa noite Deus está tocando a nossa alma, Deus está sarando a nossa alma, Deus está tirando as rapinas, Deus está purificando os nossos pensamentos. Sabe o que é lugar secreto? Sabe o que é lugar secreto? É aqui, ó. Lugar secreto é a nossa mente, é aqui que é o nosso campo de batalha, é aqui que nós colocamos os nossos ajustes para a batalha, é aqui que pensamos, é aqui que vamos providenciando as formas, as estratégias para lutar e para vencer. Abra tua boca nessa noite, e através do lugar secreto que está aí, sabe o que acontece? Quando você fala, o inimigo pode até ler os seus lábios, mas quando você ora em espírito, Satanás não pode entrar na tua mente, no teu lugar secreto, porque está protegido e guardado pelo sangue do Cordeiro nessa noite. Então, em nome de Jesus, fale para ele, conta para ele, não fale nada, só na mente, fala para ele agora, fala para ele aí no lugar secreto: Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando, eu sei que o Senhor está agindo, eu sei que o Senhor está curando, eu sei que o Senhor vai libertar eles das drogas, eu sei que o Senhor vai libertar ela dessa vida, eu sei que o Senhor vai mudar a minha história, eu sei que essa porta vai se abrir, eu sei que o milagre vai acontecer. Recebe a vitória, recebe a vitória, recebe a vitória, recebe a vitória, recebe a bênção, porque você está guardado debaixo do sangue do Cordeiro. Seja agraciado, seja alcançado, aqueles que aqui estão e aqueles que estão na tua casa. Seja abençoado, porque como profeta de Deus, eu profetizo a bênção, a melhora, o milagre sobre a tua vida, sobre o teu ministério e sobre a tua família, em nome de Jesus. Amém? A vitória é nossa. Quem crê que Deus é o nosso refúgio, aplauda o nome dele e dá um glória bem forte para o Senhor. Aleluia. Deus vos abençoe no nome de Jesus.